Aleluia, glória a Deus. Eu sou Camille, sou sua irmã em Cristo. Estou aqui nessa quinta-feira do Concordar para repartir a palavra de Deus ao seu espírito. Nós estamos vivendo essa semana, a Semana Raquel, a mãe que completa o rebanho de Israel. E hoje, precisamente, nós temos uma palavra de direção e essa palavra é Raquel, mãe que concorda na promessa adiante. Para a gente iniciar, e estudar a palavra de Deus, nós vamos iniciar a leitura de Gênesis capítulo 30. Vamos ler dos versículos 22 ao versículo 24, que a Bíblia diz: Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Glória a Deus. Eu quero, antes da gente adentrar precisamente nesses versículos, eu quero ler alguns versículos anteriormente para a gente entender o contexto de relação que existia entre Jacó, entre Raquel, entre Lia, e também o que acabou envolvendo as duas servas, essas duas mulheres, Zilpa e Bila. Então, o versículo 14 de Gênesis 30 diz: Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Versículo 19 diz: E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. Irmãos, o que eu quero que a gente entenda aqui, lendo esse texto, uma coisa que me chamou a atenção e me marcou, foi o contexto de competição que existia entre Raquel e entre Lia, Era como se Lia, ela competisse com Raquel pela atenção de Jacó, como se ela fosse a menos amada, mas Raquel, por outro lado, ela tinha confiança de que o marido dela a amava, mas o que a incomodava e o que ela tinha como fator de competição com a irmã dela era o fato de gerar filhos. Então, ambas tinham uma falta, ambas tinham falta de algo. Lia tinha falta da atenção do marido, enquanto Raquel tinha falta de filhos. Quando você lê os dois versículos iniciais de Gênesis 30, diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? E aí você vê que os versículos adiante é Raquel dando para Jacó a sua serva Bila, para que ele se deitasse com ela, e o filho e os filhos que Bila gerou posteriormente a essa relação que ela teve com Jacó, foram filhos nomeados por Raquel. Então, o primeiro filho que Bila dá à luz, Jacó nomeia como Dan. Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. E aí este é o nome Dan. A segunda vez que Bila concebeu, Raquel também nomeou essa criança e ela disse que essa criança se chamaria Naftali. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Então, Lia vê o que a irmã faz e ela faz a mesma coisa com a sua serva, a serva dela, Zilpa. Ela deu Zilpa para Jacó e Jacó engravidou aquela mulher, e quando Zilpa deu à luz, ela também, Lia, nomeou os filhos de Zilpa. Então, a primeira nomeação que ela deu foi Gade, que significa afortunada. Depois, ela também nomeou como Aser, que significa é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E aí depois tem essa situação de Rúben e das mandrágoras. Então, o que nós vemos aqui é um contexto de competição entre duas mulheres. Uma, no caso elas são irmãs, uma deseja ardentemente o amor e a atenção do marido, enquanto a outra, que já tem esse fator, ela deseja dar filhos para esse marido.
Uma tem falta de atenção e a outra tem falta de filhos, mas ambas têm falta de algo e ambas, para atingir esses seus objetivos, elas fazem do seu jeitinho, elas dão as servas dela para deitar com o marido delas, né? E é tão estranho, né? A nomeação que é feita por Lia, né? É, ela aluga Jacó, né? Ela alugou Jacó por um dia em troca de mandrágoras do filho dela, que foram dadas a Raquel. E Raquel dispôs o marido dela para isso. E o que me faz pensar, obviamente, eles eram casados, né? Era um contexto de poligamia. Então, Lia era esposa de Jacó também. Mas isso logo me remeteu à experiência que teve entre Esaú e Jacó. Esaú chega com fome e ele vende o direito de primogenitura dele para o irmão dele porque ele queria comer algo. E Raquel também o fez dessa forma, ela queria as mandrágoras, ela queria saborear aquilo, então ela alugou, colocou o marido dela à disposição para ser alugado por Lia. Enfim, o que eu quero dizer aqui que é um contexto de competição. E o que o versículo 24 me chamou a atenção é que quando Raquel vai nomear o filho que verdadeiramente nasceu dela, né? Não vai nomear o filho que sua serva deu à luz, ela vai nomear José. José é o filho que ela gerou juntamente com Jacó. Esse filho nasceu dela. E ela nomeia e ela diz: dê-me o Senhor ainda outro filho. E isso me faz pensar que parece que ela estava gerando um filho e ela nem ao menos estava desfrutando ali desse primeiro nascimento. Ela queria ter mais outro filho para ter mais filhos do que a sua irmã, porque a sua irmã já tinha com ela e com a serva dela 6 filhos no total. E Raquel queria gerar mais filhos ela mesma, pensando em ter mais filhos que a sua própria irmã. É claro que Deus colocou na mulher um desejo intrínseco de gerar, então o desejo de Raquel de gerar, ele é genuíno, né? Mas ela não vai ali para a fonte. Nos versículos primeiro, ela vai até o marido dela, dá-me filho, senão morrerei. E o marido dela é claro, por acaso sou eu Deus que fechei tua madre? Eu não fiz isso. Aí ela vai dar o jeitinho dela e dá a esposa, a serva dela, para se deitar com o marido. Mas o que eu consigo extrair dessa experiência de Raquel, né? De ter ali o primeiro filho que ela gerou, e ao nomear este primeiro filho, uma experiência inédita, uma experiência única, o filho que gerou 9 meses na barriga dela, quando sai, ela diz: dê-me Deus ainda outro filho. Ela nem ao menos começou a desfrutar da experiência daquele primeiro filho, ela já queria outro, ela já queria mais. Isso me faz pensar que quando nós vivemos um cenário de comparação e de competição, a gente não desfruta das coisas completamente, a gente não desfruta das coisas plenamente. Eu tive uma experiência nesse último fim de semana, no sábado. Eu e o meu marido, a gente está visitando a família dele, a gente está na Holanda, meu marido está trabalhando, e nós estamos aqui passando esses 2 meses. Nós visitamos uma cidade, né? Nós visitamos Amsterdã, que é a capital da Holanda, é uma cidade muito movimentada, né? E quando eu estive lá, essa primeira vez que eu estive lá, foi um misto de sentimentos, porque é uma cidade muito complexa, né? São muitas pessoas andando, são muitas bicicletas, são muitos carros, são muitas informações. Mas hoje, quando eu estava saindo do trabalho, eu fui para um lago, fui para um lugar onde tem mais natureza, fui para um lugar onde tem mais água, e eu me senti tão mais satisfeita, eu me senti mais tranquila, me senti mais calma, do que quando eu visitei aquele lugar super turístico, super badalado, super movimentado, onde os olhos das pessoas e os olhos do mundo estão nesse lugar, e é claro que eu aproveitei, eu desfrutei daquele lugar, porque existe uma beleza ali também, os canais, as experiências que nós podemos ter em Deus e de desfrutar de cada oportunidade que Deus nos deu. Não é sobre não aproveitar as oportunidades, mas sobre desfrutar cada uma delas e nomear isso de forma correta. Então, se no último sábado eu estive em uma cidade turística, eu estava contente, mas se hoje eu estou numa cidade mais comum, mais pacata, mas que tem natureza, eu também estou contente. Há 2 meses atrás eu não tinha nenhuma dessas experiências, eu vivia cotidianamente a mesma coisa, eu vivia uma rotina. Eu trabalhava todos os dias há 2 anos e meio no mesmo lugar. Peguei ônibus por muito tempo
e não tinha tanta natureza aqui. O que eu quero extrair dessa palavra e compartilhar aqui com vocês é que os nossos olhos, eles precisam estar em Jesus. Porque quando os nossos olhos estão em Jesus, todas as experiências que nos são exteriores e que nos são externas, elas são passageiras. A gente dá para elas o devido valor que elas têm. Então, seja na tua rotina de trabalho, seja na tua rotina de transporte público, seja na tua rotina de casa, de afazeres domésticos, de responsabilidades para com os filhos, para com as famílias, que os teus olhos e que os meus olhos estejam postos em Jesus, porque quando nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, com os olhos fixos nele, como Hebreus assim nos exorta, aquilo que é exterior não nos consome, aquilo que é a competição e o sistema corrupto, hipócrita desse mundo não toma o nosso coração. Nós não vamos nos mover como Raquel nessa experiência de sempre se mover por uma competição, de querer mais só para ter mais que o outro. Eu não quero desfrutar deste meu primeiro filho, eu quero mais um, eu quero o outro para que eu não tenha menos do que a minha irmã. A gente não pode viver nesse sistema mundano, né? Como Jesus mesmo declarou, não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal, para que os livre do maligno. Então, nós não vamos ser retirados desse mundo, nós não vamos deixar de nos relacionar com pessoas que vivem em pecado, porque se assim o fosse, nós deveríamos ser retirados do mundo, mas nós vamos viver neste mundo como peregrinos e estrangeiros, né? É como a Bíblia diz sobre Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram herdeiros da mesma promessa, e nós somos herdeiros da promessa da vida eterna que há em Cristo Jesus. E sermos frutíferos, de fato, é não vivermos em competição. E a Bíblia diz em João capítulo 15 sobre essa experiência de ser realmente frutífero. Diz no versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, que a minha e a sua preocupação esteja em permanecer em Cristo Jesus, em amar ao Senhor, em desfrutar do Senhor, em não nos envolver com o sistema maligno e corrupto deste mundo, mas vivermos conscientes e nos portarmos de fato como peregrinos e estrangeiros nessa terra, não vivermos em comparação, não vivermos em competição, porque não há ganho na comparação. A Bíblia diz para a gente considerar as necessidades e as pessoas superiores a nós mesmos. E também diz em Romanos para que cada um tenha de si mesmo uma consciência equilibrada. Eu não posso pensar em mim ou olhar para mim demasiadamente. Eu não posso pensar nem mais nem menos. Eu simplesmente devo me esquecer. É isso que a gente precisa praticar. A gente precisa praticar o autoesquecimento. Você não deve pensar nem mais de você e nem menos de você. Você não deve ter uma alta autoestima e nenhuma baixa autoestima. Nós precisamos ter uma estima equilibrada. Nós precisamos nos olhar de forma equilibradas. E isso só é possível quando nós olhamos para Jesus. Quando nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor, Ele nos habilita e nos capacita para fazer isso. E eu quero ler também aqui Cantares 8, a partir do versículo 5 diz: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura aos ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Aleluia. Já diria o apóstolo Paulo, se eu fizer muitas coisas, se não tiver amor, de nada vale. E o que eu quero destacar aqui com vocês é esse versículo que diz que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, os ciúmes. A Bíblia vai nos descrever em diversos momentos do Antigo ao Novo Testamento sobre o amor do Senhor, sobre o amor de Deus. Romanos 8, 35 e 39 é uma das passagens mais conhecidas sobre esse tema, mas porque de fato é muito forte.
quero que você abra sua Bíblia em Romanos 8, vamos ler do versículo 35 ao 39, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, que a minha e a sua experiência diária seja de desfrutar desse amor, entendendo que o amor que é forte como a morte, o amor que arde em ciúmes, é o amor de Deus. Porque Deuteronômio 4:24 diz que porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Tiago 4:5 diz que é com ciúme que por nós nasceu o Espírito, que ele fez habitar em nós. Glória a Deus. Efésios 4:30 diz para nós não entristecermos o Espírito de Deus, no qual nós somos selados para o dia da redenção. É esse Espírito que sela o meu e o seu coração. Romanos 5:5 diz: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nunca vai nos faltar amor, nunca vai nos faltar o selo do Espírito, nunca vai nos faltar a presença de Deus. Assim como foi colocado e declarado nos Salmos, Davi declarou: Tira-me, Senhor, tira-me tudo, mas não remove de mim o teu Santo Espírito. Ele estava arrependido, contrito diante de Deus, como o Salmo 51 descreve, que o bem precioso que nós tenhamos na nossa vida seja, além das experiências vividas externamente, seja aquilo que nós vivemos interiormente, aquilo que é edificado, aquilo que é construído no nosso interior. As raízes que nós cavamos para baixo, para os frutos que vão ser gerados acima, sejam boas obras que, sendo expostas, produzam nos homens a alegria de poder dar glória ao Pai. É o que o Sermão do Monte nos ensina, que a nossa luz, ela brilhe mesmo, para que as boas obras que a gente produz seja vista pelos homens, e esses homens glorifiquem ao Pai. Então, que a minha e a sua postura, a minha e a sua reação, o nosso comportamento, as nossas atitudes no viver diário sejam conscientes de que nós temos amor suficiente no nosso coração. Nós temos Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus tem amor, mas é porque Deus, ele é amor. E isso é além do que os nossos olhos podem ver, além do que a nossa mente pode imaginar, além do que os nossos ouvidos podem ouvir. A Bíblia diz que isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se eu e você, nós amamos ao Senhor, nós estamos buscando obedecer a palavra de Deus, amando de todo o coração, alma, entendimento e forças, e amando também ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus, nós estamos sendo obedientes às palavras de Jesus. Então, sempre haverá em nós amor suficiente para desfrutar, amor suficiente no nosso coração para experimentar. Nós somos amados por Deus, porque Deus é amor. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus, ele é criador dos céus e da terra. Tudo que há, tudo que existe é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, é o que Colossenses declara. Esse Deus que é criador, que é o alfa, o ômega, o início, o fim, que existe desde sempre, que comanda, orquestra, organiza, é soberano em todo o universo, em todo o cosmos, em todas as galáxias existentes. Esse Deus que o salmista analisa os céus, analisa a criação de Deus, e se pergunta o que é o homem para que com ele te importes, o que é o filho do homem para que ele visites, é esse Deus. Nós vemos, Romanos 1 diz que a criação declara que é Deus, e porque essa criação expressa Deus, os seres humanos são indesculpáveis. Porque se nós olhamos para a criação, para a natureza, para o céu, para o mar, para a terra, nós vemos que há um Deus que criou todas as coisas. Nós precisamos render-lhe glória, render-lhe adoração. Precisamos reconhecer que ele é Deus e adorá-lo como Deus. Então, que essa seja a minha e a sua reação a cada dia. Porque o Salmos 87, versículo 7 diz que todas as minhas fontes
são em ti. O Senhor é a fonte, Ele é esse manancial de água viva. E porque nós cremos nele, do nosso interior fluem rios de águas vivas. Então, que a minha e a sua reação seja sempre em reconhecer a cada dia que só o Senhor é Deus e que nós devemos amá-lo, nós devemos obedecê-lo, que nós não devemos ter outro Senhor, porque senão nós vamos aborrecer a um e amar a outro, desprezar a um e obedecer ao outro. Que o meu e o seu coração seja um coração de exclusividade, que sejamos exclusivos no nosso amor ao Senhor, que sejamos aqueles que amam a Cristo de forma plena, completa, apaixonada, intencional e radical a cada dia, em nome de Jesus. Bom, essa é a palavra desse dia, que o Senhor seja com o seu espírito, que você possa fazer a tua consagração, a tua oferta, entregar o teu dízimo. É muito importante a gente exercitar a generosidade, é muito importante nós exercitarmos o ato de dar, o ato de entregar, porque eu creio que esse exercício de dar, de ofertar, de entregar, de contribuir com o dinheiro é algo que protege o nosso coração e é algo que edifica a igreja de Jesus. Então, se você quer ter o seu coração protegido, você deve guardá-lo, com certeza, porque do coração procedem as saídas da vida, e com certeza ofertar, dizimar, entregar o teu recurso financeiro, aquilo que Deus te deu, porque se você está trabalhando e recebe um salário mês a mês, é porque Deus está te abençoando, Deus arquiteta tudo isso, então contribua, tenha o teu coração protegido de ser ganho pelas riquezas. Não acumule tesouros na terra, mas ajunte tesouro no céu. Em nome de Jesus. Shalom. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós invocamos sua presença, Senhor. Invocamos seu nome nesse dia, Senhor. Nos traz mesmo, Senhor, a memória, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que são as tuas palavras que estabelecem um fundamento em nosso interior, em nosso homem interior. Porque por mais que o homem exterior, Senhor, venha se corroer, Senhor, se corromper, o homem interior se renova. E é com essa palavra que nós nos apegamos a cada dia, Senhor, entendendo que o corromper, Senhor, que todo o desgaste exterior, Senhor, ele de fato não se compara àquilo que há de vir, Senhor. E o nosso homem interior está sim se renovando, porque esse homem interior concorda, Senhor, concorda nesse dia da concordância, concorda com o teu testemunho, concorda, Senhor, com os teus planos soberanos sobre nós. Os teus planos, Senhor, não se comparam aos nossos, Senhor. Os teus planos são perfeitos, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Assim como Eva, Senhor, olhou naquele jardim, Senhor, e viu um bom e agradável, mas não era completo, porque não era perfeito. Nós queremos, Senhor, permanecer naquilo que é a tua vontade perfeita, Senhor, completa, completude há em ti. E nós queremos ser completos nesse dia. Nós queremos gerar, Senhor, aquilo que é completo, uma geração, Senhor, que é completa, Senhor, e nasce, Senhor, esse Sião, Senhor, que é aquilo que o Senhor deseja de nós. O Senhor está estabelecendo os teus fundamentos, Senhor. O Senhor está estabelecendo, Senhor, a tua planta em nós, a planta dessa cidade, Senhor. O Senhor está colocando e edificando em cada um de nós. Por isso, Senhor, nesse dia nós queremos declarar, Senhor, que nós somos como Raquel, Senhor, que é a mãe que concorda na promessa adiante, Senhor. Nós concordamos com a promessa, Senhor, e vivemos por ela, Senhor. Nós temos eu irei, Senhor, a essa promessa, nem que seja com dores de parto, Senhor. Porque o próprio Paulo, Senhor, diz que ele tem dores de parto até que Cristo seja gerado, Senhor. Ó, Senhor Jesus, nós queremos ter essas dores de parto, Senhor. Assim como Raquel, Senhor. Assim como Rebeca, Senhor. Assim como todas as mulheres, Senhor, que tiveram dificuldade em gerar, mas geraram para um testemunho da tua glória, Senhor. Nós somos aqueles que geram, Senhor, homem e mulher, geram para ti, Senhor. Geram testemunhos para o Senhor, que completam, Senhor, uma localização exata, que completam um lugar, uma dimensão, Senhor, exata, no momento exato, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu.
Eclesiastes 3 diz, Senhor, que há tempo para todas as coisas, e nós entendemos, Senhor, e nos movemos, Senhor, entendendo esse versículo, Senhor, que há um lugar exato, Senhor, e que aquilo que nós semeamos hoje, Senhor, aquilo que é semeado em nós hoje, Senhor, tem um processo de gestação, e essa gestação, Senhor, vai chegar o dia de dar à luz, Senhor Jesus, e nós nos apegamos, Senhor, àquilo que ainda virá, Senhor, porque quando geramos um, Senhor, logo estamos novamente disponíveis para gerar de novo, Senhor. Essa é a dinâmica que o Senhor deu à mulher, que o Senhor deu ao homem, Senhor. Aqueles que multiplicam, aqueles que são criados para multiplicação. E essa, Senhor, é a figura daqueles que têm o seu espírito para multiplicar, que recebem a semente santa para multiplicar, para germinar, Senhor, e realmente dar frutos. Nós somos aqueles, Senhor, que entendemos, Senhor, assim como a tua palavra diz em Cantares, Senhor, aquela que sobe do deserto, que vem encostada no seu amado, Senhor. Ó, Senhor Jesus, somos a igreja, Senhor, que nos últimos dias mesmo, Senhor, na hora de Sião completada, Senhor, Sião totalmente edificada, somos aqueles que realmente estão com o amado, e com o amado estão vindo do deserto, Senhor, porque vencemos o deserto, Senhor. Obrigada porque vamos vencer todo esse deserto. Aquele deserto, Senhor, que quer erradicar toda a alma, Senhor, para realmente intensificar o Espírito, Senhor, porque é nele que está sendo a edificação, Senhor. Fomos despertados, Senhor, por Ti, Senhor Jesus. Fomos despertados, Senhor, mesmo com dores encostadas, Senhor, naquele que é a própria árvore da vida, Senhor. Nós vamos gerar, nós vamos dar à luz, Senhor. Por isso, põe mesmo um selo, Senhor, sobre o nosso coração, sobre o nosso ser, a nossa mente, Senhor. Blinda a nossa mente para viver essa verdade, Senhor. Ó, Senhor Jesus, queremos o Teu amor e nós não só queremos e desejamos cada dia mais ser inundados e transbordados por esse amor, Senhor. Queremos Te amar mais cada dia, Senhor. Por isso que quando a nossa alma e o nosso corpo, Senhor, não quiser Te amar, nos faz Te amar mais, Senhor. Nos faz Te amar mais, porque o amor a Ti, Senhor, é o que realmente vai desmembrar, Senhor, todas as outras coisas, que vai realmente dar consequências às outras coisas, Senhor. É o Teu amor seja primazia em nós, Senhor. Nós não queremos ser aqueles que perderam o primeiro amor, Senhor, mas queremos ser aqueles que sempre renovam esse amor. Queremos renovação de amor nesse dia, Senhor. Ó, Adom Yeshua, nós Te amamos, Senhor, e declaramos essa realidade, Senhor Jesus. Ó Deus, nós declaramos também nesse dia, Senhor, que todos nós cantaremos um dia, Senhor, saltaremos de júbilo, Senhor, e vamos declarar, Senhor, que todas as minhas fontes estão em Ti. Sim, nós como terra tínhamos sede, Senhor, mas hoje temos, Senhor, uma fonte inesgotável, Senhor, imutável, Senhor, que não muda. Essa é a fonte, Senhor. Todas elas estão em Ti, Senhor Jesus. Somos mesmos aqueles que não precisam, Senhor, hoje procurar e sair a procurar em outros lugares, Senhor, porque nós estamos gerando para Ti, bebendo de Ti, nutrindo-se em Ti, Senhor. Essa é a realidade dos Teus filhos no dia que se chama hoje, Senhor, muito mais que ruio, Senhor, muito mais que uma filiação, Senhor. Nós declaramos que somos filhos, Senhor, além de co-herdeiros, mas filhos que desfrutam, Senhor, desfrutam e têm em seus lábios, Senhor, um sim, amém e glória a Deus. Tem nos seus lábios um eis-me aqui, Senhor, para gerar, Senhor, mesmo com dores, Senhor, sabendo que esse tempo passa, o inverno passa, Senhor, e logo chega a primavera. E como ansiamos essa primavera, Senhor Jesus, nós Te amamos e Te glorificamos nesse dia. Amém.
prazerosa, com sabor imensurável. A pergunta mais preciosa, conhecimento incalculável. A resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo no trono? Quem é o princípio de tudo? Quem é? Preciosa, conhecimento incalculável. A resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo no trono? Imagem visível de Deus. Oh, quem é? Quem é? És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele é, Ele é. És o alvo
dos homens e de Deus Ele é. Ele é. És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus Ele é. Ele é. A imagem do Deus invisível, cantaremos, 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 olharemos para a imagem do Deus invisível, até que o invisível se faça visível em mim. Oh. Existente em todas as eras, existente a todo tempo, em todo momento Ele é o Cordeiro que foi morto bem antes da fundação. Estavas aqui antes de tudo existir, tu estavas aqui. Pré-existência, primazia de sabedoria, pré-existência, primazia de sabedoria, princípio de obras mais antigas, sobre os montes mais elevados, pré-existência, primazia de sabedoria, primazia de sabedoria.